Olá pessoal, esse aqui é o canal Filosofia Fácil para o Enem. Meu nome é Patrick, eu sou professor de filosofia. Nós temos aqui uma série de aulas, então nós estamos na aula 2 do primeiro ano do ensino médio, com o tema Os Ramos e Objetivos da Filosofia, tá bom? Então vamos lá falar um pouquinho, né, como que a filosofia se divide. Por exemplo, é como se fosse a medicina. A medicina ela tem a cardiologia, que trata do coração, ela tem a área da pediatria, tem a área da obstetrícia, oncologia, várias áreas. E a filosofia também tem áreas, né? Então, quais são essas áreas? Então, vamos lá? Só um minutinho. Muito bem. A gente pode citar essas aqui: metafísica, a epistemologia, a ética, a lógica e a filosofia política. Tá ok? A gente vê aqui, né, um apanhado aqui, por exemplo, a metafísica, ela vai lá para a ontologia, para a cosmologia, psicologia, teologia, tá? Aí tem a epistemologia, a lógica, a ética. O que é metafísica? Né? Uma forma simples. É um dos ramos mais antigos e complexos da filosofia. Ela se dedica a investigar a natureza fundamental da realidade. O que é a realidade, né, que a gente vive? Indo além daquilo que podemos perceber pelos sentidos ou explicar pelas ciências naturais. Então, ela vai além daquilo que a gente pode explicar pelos sentidos. O que são os sentidos? A visão, a audição, né? Então, e também as ciências naturais, da física, da natureza, a biologia. Vamos lá, metafísica. Metafísica estuda o que não é aparente, exemplo, a natureza das coisas. Então, ao falar sobre o mundo, estamos falando da metafísica. Tá? Epistemologia. O que é epistemologia? Campo de estudo fundamental para quem busca compreender a natureza do conhecimento humano. Então, a epistemologia estuda o conhecimento humano, ao investigar as origens, a justificação e os limites do conhecimento. A epistemologia nos ajuda a pensar de forma crítica e a construir um mundo mais justo e racional. Justo no sentido daquilo que é certo e errado, né? E pensar de forma racional o mundo que vivemos. A epistemologia, então, é aquele conhecimento sobre. É um conhecimento sobre o conhecimento. Tá? Epistemologia, né? Episteme, conhecimento. O que é ética e moral? São conceitos frequentemente utilizados em conjunto, mas que possuem nuances importantes. Ambos se relacionam com a conduta humana, o que é certo e o que é errado, porém abordam essa questão de maneiras distintas. Ética é a reflexão filosófica sobre a moral. E o que é moral? Moral é o conjunto de normas, valores e costumes de uma determinada sociedade ou grupo social. Por exemplo, ética, execução reiterada dos atos, caráter moral, normas de conduta. Então, por exemplo, a moral, ela fala, por exemplo, mentir é errado. Em qualquer hipótese, a mentira ela é prejudicial. A ética seria uma reflexão sobre, por exemplo, sobre esse tema de mentir. E se fosse para mentir para salvar a vida de alguém? Isso que a gente vai ver um pouquinho então. Tipo assim, se fosse para salvar uma pessoa que tá em risco de vida, né? Será que nesse momento seria certo mentir? Então a ética vai nesse sentido, é uma reflexão. O que é lógica? Então vamos lá. A lógica é o estudo dos métodos e princípios do raciocínio correto. Então é pensar de forma correta. É como um conjunto de regras que nos ajuda a pensar de forma clara, organizada e coerente. A lógica nos permite identificar argumentos válidos, distinguir um raciocínio bem construído de um que contém falhas. Tá? Então a lógica nos permite ver o que é certo, ver o que é errado dentro do raciocínio. Lógica, dedução, né? A lógica aristotélica, o que é hipotético, indução. A gente vai trabalhar mais para frente, né? Com mais
um pouquinho mais de profundidade. Hoje é mais uma apresentação dos ramos da filosofia. Mas vamos lá para o exercício aqui, lógico aqui. Deixa eu pegar o mouse aqui. Por exemplo, aqui a gente vê 3 porquinhos, né? Se cada porquinho aqui, se o resultado deu 15, a gente tem que imaginar quanto vale cada porquinho. Se a gente pegar então, dividir 15 por 3, vai dar 5. Então, uma lógica aqui né? Cada porquinho vale 5. Aqui é a mesma coisa. 24 dividido por 3. Aqui também dos peixinhos, 36 dividido por 3 também. Aí aqui a gente vai ver o resultado daquilo que sobre da arara, né? Do papagaio, de 2 porquinhos, não é só um só porquinho, vezes o peixinho. Aí, né, o resultado você procura aí e vê, né, tenta resolver esse raciocínio lógico. É só lembrando uma questão matemática, né, que você faz primeiro a multiplicação aqui embaixo, tá bom? Vamos lá, seguindo. O que é filosofia política? A filosofia política é um ramo da filosofia que se dedica a refletir sobre as questões fundamentais da vida em sociedade. A gente vive um junto com o outro, a gente tem vizinho, a gente tem pessoas que moram perto, longe, pessoas que influenciam a nossa vida e a gente também influencia a vida das outras pessoas. A filosofia política, ela busca entender a natureza do poder, a origem das leis, a justiça, a liberdade, a igualdade e a organização do Estado. Né? Como que o Estado se organiza, como que a gente vê a questão da lei, o que é liberdade. A gente vive numa sociedade igualitária. Por exemplo, a gente vê essa charge aqui, lá vai, filho, a sua educação, saúde, moradia e o seu futuro. Aqui a gente vê uma crítica, né, à corrupção política, né, que existe no Brasil, existe no mundo todo, né, infelizmente. Aqui também a gente vê o Trump, né, e seu amigo Epstein, né, que foi acusado e existem provas que abusava de crianças, né, infelizmente. O Trump, né, existem algumas acusações, né, de que ele abusava de crianças, adolescentes, e até mesmo e o Epstein também comia carne humana em rituais satânicos. Vê o absurdo que é, né? Então, de certa forma, gente, né, são pessoas aí de poder, bilionários. O Epstein, ele supostamente suicidou, né, na cadeia. O Trump se tornou presidente dos Estados Unidos pela segunda vez, né, e esse segundo mandato tem sido marcado aí por um autoritarismo muito grande, ok? Mas, inclusive, as guerras que ele está promovendo, de certa forma, as críticas é para abafar esse caso Epstein, ok? Objetivos da filosofia. Vamos lá, o que é o objetivo da filosofia? O principal objetivo é questionar, investigar e compreender os fundamentos da existência humana e do universo. É uma jornada intelectual que busca respostas para as grandes perguntas da vida. Por exemplo, quem somos nós? Né? Quem sou eu no singular? Quem somos nós no plural? Quem que é o ser humano? Qual que é o sentido da minha vida? O que eu estou fazendo? Qual é a natureza da nossa consciência, da nossa identidade? Quem eu sou? Por que eu sou assim? Por que a vida é assim? O que é a realidade? Entre outras coisas. Filosofia e espanto. A filosofia começa dizendo não às crenças e aos preconceitos do senso comum e, portanto, começa dizendo que não sabemos o que imaginávamos saber. Por isso, o patrono da filosofia, o grego Sócrates, afirmava que a primeira e fundamental verdade filosófica é dizer sei que nada sei, né? No sentido, né, uma humildade intelectual, no sentido de que existem muitas coisas e o nosso intelecto, a nós seres humanos, de forma individual, a gente não é muito difícil alcançar todos os conhecimentos que existem no mundo. Por exemplo, o médico, por melhor que ele seja, ele não vai conhecer tudo sobre todas as áreas da medicina. Por exemplo, o médico cardiologista, ele pode ser muito bom e pode responder tudo sobre cardiologia, mas provavelmente ele não vai responder tudo sobre psiquiatria ou sobre oftalmologia, entendeu?
E assim, né, o engenheiro pode entender muito bem de números, né, mas, por exemplo, ele não. Ah, então o engenheiro pode dar aula de matemática, mas às vezes ele não tem o conhecimento pedagógico, didático ali para dar aula. Ele pode ser bom de matemática, mas não, às vezes, para dar aula, entendeu? Para o discípulo de Sócrates, o filósofo grego Platão, a filosofia começa com a admiração. Já o discípulo de Platão, o filósofo Aristóteles, acreditava que a filosofia começa com espanto, né? Então é espantoso, deve que foi espantoso para os gregos, né? Pensar o mundo de forma racional, e foi uma coisa diferente. É hora de dar tchau, um grande abraço para vocês, muito obrigado e até a próxima.